Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, amigos advogados, amigas advogadas. Estamos aqui mais uma vez em mais um episódio do Juriscast. Sejam todos muito bem-vindos. Sempre uma alegria ter aqui os entusiastas da inteligência jurídica que, junto comigo, se alegram com discussões jurídicas de altíssima qualidade que a gente traz aqui no Juriscast. Hoje é dia de falar sobre acordos de rescisão. Como podemos evitar litígios, fazer acordos mais eficientes. Vai ser um episódio sensacional. Você não perde de nos acompanhar aqui até o final. Mas antes, como de costume, um agradecimento. Um agradecimento especial ao curso de Direito da Univille, que apoia e incentiva todas as discussões que a gente faz aqui no Juriscast. Este curso aí tem mais de 25 anos de história e é detentor do selo OAB Recomenda. Então, para conhecer um pouquinho mais sobre este curso, basta acessar univille.br/direito. Lembro também que estamos em vídeo aqui no Spotify e no YouTube. Então, se você quiser acompanhar, além das nossas vozes que estão disponíveis em todas as plataformas de consumo de podcasts, você também pode nos assistir em vídeo, tanto no YouTube quanto no Spotify. Fique à vontade, deixe seus comentários e interaja com a gente, vai ser uma alegria. Bom, vamos ao tema. Hoje é dia de falar sobre acordos de rescisão. O papo vai ser sensacional e, como de costume aqui no Juriscast, para a conversa ser rica, é importante que tenhamos aqui boas referências, tenhamos especialistas. E, logicamente, vou apresentá-la aqui, doutora Thaís Brasil, é a nossa convidada de hoje, para falar sobre acordos de rescisão, como nós podemos evitar litígios. Para isso, deixe que eu me apresente aqui o currículo dela. Ela que é advogada trabalhista, com mais de 12 anos de atuação. Também é graduada em administração de empresas, com ênfase em marketing. Já integrou a equipe de bancas brasileiras de grande renome, com atuação em processos estratégicos, participando da definição aí de teses e estratégias processuais e consultivas, bem como aí na análise de riscos e prognósticos de processos. Também atuou perante o Ministério Público do Trabalho, que tem bastante a ver com a temática de hoje. Então, em nome da audiência, em meu nome, doutora Thaís, seja muito bem-vinda ao Juriscast. Muito obrigada, Thiago. Um prazer estar aqui falando com vocês. Legal. Vamos ao que interessa. Nossa audiência aqui é composta por advogados de escritório de advocacia, por advogados de departamentos jurídicos corporativos, por estudantes de direito e, sem dúvidas, muitas das pessoas que aqui estão nos acompanhando ou foram ou serão impactadas em algum dia por possíveis rescisões. Então, acho que o tema é mega legal para a gente discutir, seja no âmbito jurídico, para quem vai trabalhar com isso, seja para quem aí, enquanto parte do acordo, né, parte deste combinado, vai ser influenciado por ele. Então, doutora Thaís, vamos iniciar do começo, né? Você com vasta experiência na temática, tanto do lado aí das empresas, quanto do lado dos colaboradores, por que a gente precisa falar sobre esse tema nesse momento? Por que é importante que a gente comece a falar sobre acordos de rescisão, sobre fazer bons acordos, evitar litígios, né? O direito brasileiro já vem há um bom tempo trabalhando essa temática de evitar litígios ou mitigar os litígios. E por que a gente precisa falar disso agora? Tiago, então, eu acho que é um tema super relevante de ser tratado. A Justiça do Trabalho é uma justiça que sempre buscou acordos, porém, durante o processo, né? Então, sempre foi uma justiça que se destacou, uma justiça especializada que se destacou por você ter essa possibilidade de fazer acordo judicial a qualquer momento do processo, né? Acontece que isso sempre, no campo extrajudicial, quando a gente está falando de justamente se evitar o litígio, de se judicializar a coisa, é que a Justiça do Trabalho, aí, antes da reforma trabalhista, tinha algumas lacunas, né, que causava aí muita insegurança jurídica para aqueles que quisessem, de fato, evitar um litígio e, ao mesmo tempo, resguardar o fim daquele contrato de trabalho, né? Um exemplo disso
é que na Justiça do Trabalho, enfim, o motivo disso, na verdade, que é muito importante que seja dito, é que o direito do trabalho, ele é indisponível e ele é irrenunciável, justamente por ter natureza alimentar, né? Então, a CLT e todo o ordenamento jurídico trabalhista, ele de fato é voltado a resguardar e guardar o empregado hipossuficiente, aquele empregado que está em uma situação de desvantagem em qualquer tipo de negociação. Então, por isso que não se trata, nunca se admitiu você, por exemplo, fazer um acordo extrajudicial com uma quitação geral. Sobretudo, ainda hoje, ainda há muita insegurança jurídica e não é aconselhável que seja feito uma quitação geral genérica, né, de direitos, justamente porque não se admite a renúncia deles. Então, eles têm que estar ali delineados em qualquer acordo. Então, antes de a reforma trabalhista trazer essa possibilidade da gente conseguir fazer acordos com homologação judicial apenas, sem que se tenha que passar aí por um litígio, é recente. Antes disso, existia aquela famosa lide simulada, né? Então, os empregados e empregadores faziam aí um acordo de rescisão, porém, para buscar segurança jurídica, eles simulavam um processo judicial para que conseguissem aí em mesa homologar o acordo que já tinha se pretendido antes. Enfim, e também outras possibilidades que existiam aí, que eram muito bem feitas, eram feitas também antes da reforma trabalhista, era uma transação em cartório, e que, embora fosse aceita para aqueles empregados hipersuficientes, né, aqueles empregados que estariam aí fora da margem, fora do padrão dos empregados, aquele que a CLT busca de fato resguardar, ele trazia um pouco mais de segurança jurídica, mas por falta de respaldo legal, ele também causava muita insegurança. Então, enfim, eu acho bacana comentar muito sobre esse assunto, porque foi sobre ele que houve muitas mudanças aí desde 2017 com a reforma trabalhista, e como a gente já tem aí alguns aninhos até hoje, né, 2023, a gente já tem um entendimento um pouco mais pacificado da jurisprudência com relação à interpretação desses novos dispositivos legais. Maravilha. Me colocando aqui no papel de parte, né? Já participei nos dois lados, né? Nos dois polos de contratos trabalhistas. Então, me colocando neles, vou subentender aqui que no momento inicial, nenhuma das partes assina um contrato pensando em litígio, né? Mas os litígios acontecem, né? Seja por um motivo, seja por outro. Imagino aí que você, na sua experiência, atendendo tanto o lado patronal quanto o outro polo, você já tem acumulado aí bastante experiência a respeito de, poxa, por que esses litígios normalmente acontecem? Se tem casos ou motivos mais comuns, se problemas de um contrato leonino, se é problema de expectativa, se é problema de relacionamento ao longo do processo, o que é mais comum? Se você, como especialista, detectou algo assim para a gente, poxa, será que dá para a gente, a partir da sua experiência, do seu entendimento, de entender e melhorar daqui para frente, se conseguiu detectar alguma fonte comum de litígios que você entendeu aí ao longo da sua carreira? Então, Thiago, na verdade, eu vou me apegar à sua pergunta mais na parte entendendo que antes de haver o litígio, havia também uma intenção do empregado em também renunciar não, mas abrir mão, né, de alguns direitos para também chegar numa solução mais rápida, sem judicialização, mais prática da coisa, porque
os litígios aí, se a gente for abrir o campo de possibilidade de litígios, eles são muitos, mas dentro do aspecto de um acordo para rescisão, quando as duas partes estão aí querendo firmar um acordo, eu acho bacana a gente falar que depois que veio a reforma trabalhista, que houve aí, tem uma inclusão de alguns dispositivos na CLT, que são aí do 855B em diante, né? Que são, justamente eu acho que é bacana falar essa possibilidade aí de fazer um acordo extrajudicial com homologação, né? Nesses casos, a legislação hoje impõe algumas obrigações, né? Então, diferente aí do que a gente tem na Justiça do Trabalho, que a gente ainda tem aquele princípio do jus postulandi, né? Que, na verdade, é a possibilidade do empregado sempre buscar a jurisdição trabalhista, sempre buscar a Justiça do Trabalho, sem a necessidade de um advogado. Nesse caso, a gente tem uma mitigação aí da possibilidade do jus postulandi, porque a legislação é bastante clara em dizer que para que seja válido o acordo de rescisão extrajudicial, é necessário que as duas partes estejam patrocinadas por advogados diferentes, né? Então, e podendo também um empregado estar patrocinado pelo sindicato da sua categoria. Isso justamente para que ele tenha ciência do que ele está ali transigindo, né? Está acordando com relação ao término do contrato dele, do contrato de trabalho. E aí isso está também muito sempre embasado naquele primeiro princípio que a gente começou a falar aqui, que é da indisponibilidade do direito trabalhista, né? Então, as partes têm que estar patrocinadas por 2 advogados diferentes. E para que isso aconteça, para que as pessoas consigam demonstrar que não houve nenhuma simulação, nenhum vício de consentimento, porque são por esses motivos que um juiz pode eventualmente não homologar um acordo, né? Porque aí, quando você pede a homologação de um acordo extrajudicial, o juiz pode sim deixar de homologar o acordo. O TST recentemente já entendeu que não pode, porém, o juiz homologar parcialmente o acordo, porque aí ele estaria modificando a vontade das partes, que diferente de uma lide, né, diferente de uma judicialização, as partes elas peticionam conjuntamente pedindo a homologação daquele acordo, então não há questão controversa a ser debatida ali, as duas partes querem a mesma coisa. Também por isso que uma eventual não homologação do acordo extrajudicial é passível de recurso ordinário, o que não acontece se a gente estivesse falando de uma homologação de um acordo judicial, por exemplo, porque aí a gente estaria diante de uma decisão interlocutória, né? E aí, ante uma decisão interlocutória, a gente não cabe recurso, né? Existe súmula do TST que trata sobre isso. Então, acho que a gente tem que sempre se precaver para que não ocorram litígios com isso, é que o pedido de homologação extrajudicial do acordo, para que haja segurança jurídica sobre a homologação de um acordo extrajudicial, é importante sempre visualizar esses pontos, tanto o empregado quanto o empregador. Então, deixar o empregado livre para que ele escolha o advogado que melhor lhe atenda, né, que ele ache mais razoável. Demonstrar sempre que houve negociação, né? É importante que a gente deixe rastros da negociação entre os advogados sobre o que está sendo, a que será dado a quitação geral ali naquele acordo. Também porque a gente já tem aí alguns anos de reforma trabalhista, então a gente já tem algum entendimento pacificado aí
não pacificado ainda, mas a gente tem aí alguns indicativos da jurisprudência, né? O que a jurisprudência tem indicado é que, na grande maioria das vezes, os juízes não têm homologado, por exemplo, acordos em que se dá restrição irrestrita e geral, sem que haja ali a discriminação das verbas para as quais você está pedindo a quitação. Então, é muito importante para que seja entregue a segurança jurídica que se espera de um acordo quando se trata de direitos indisponíveis ou, em regra, indisponíveis, né? Que você discrimine ali exatamente quais são os direitos que estão sendo ali quitados, quais são, porque para aqueles direitos especificamente que normalmente se dará a quitação geral do contrato. Para os demais que não estão inscritos num acordo extrajudicial com pedido de homologação do judiciário, ele pode ser questionado, né? Então, é importante que essa observação aconteça, para que o empregador não seja surpreendido de estar ali pensando que está fazendo o mais seguro para a empresa, resguardando, né, eventual a não criação de um passivo trabalhista ou extinguindo o passivo trabalhista, e eventualmente ser surpreendido aí com uma ação trabalhista desse mesmo empregado que um dia fez um acordo extrajudicial, mas eventualmente pedindo, né, levantando direitos diversos daqueles que estão inscritos no acordo extrajudicial. Então, é importante observar que a gente não trate os direitos de forma genérica, justamente tendo essa visão que a essência da justiça do trabalho, ela busca resguardar o empregado hipossuficiente. Então, se você estiver fazendo um acordo extrajudicial com um empregado hipersuficiente, melhor ainda que fique demonstrado a hipersuficiência desse empregado. Eu não sei se é bacana também comentar, Thiago, mas um acordo que já era muito comum de se fazer, não exatamente um acordo com homologação de juiz, mas que busca resguardar, por exemplo, a propriedade intelectual, né? Quando a gente está falando de empregados mais hipersuficientes, a propriedade intelectual, a tecnologia daquela empresa, a gente já tinha aí antes algo que era ainda muito debatido, mas como já tem muito tempo, ele já tem algum tipo de pacificação aí do judiciário, inclusive do TST, que é a cláusula, por exemplo, de não compete ou não competição, né? E ela busca resguardar justamente a não judicialização das coisas no futuro, mas principalmente a propriedade intelectual daquela empresa, para que não haja uma concorrência desleal daquele empregado que atuou tão à frente do maior bem, né, da maior propriedade intangível daquela empresa, que é a tecnologia, são as novas ideias, Então, para esses empregados que têm contato com questões extremamente confidenciais do know-how, do negócio daquela empresa, é possível e já era feito antes da reforma trabalhista a inclusão de cláusulas de não competição e que pode ser feito tanto ao final do contrato de trabalho, como no começo do contrato de trabalho, como também durante o contrato de trabalho, num aditivo contratual. Para cada um deles existe algumas diferenças que deve se tomar cuidado aí, né? Porque, na verdade, a questão, quando você está falando de confidencialidade da empresa e de não competição, essas cláusulas, elas já são inerentes a qualquer contrato de trabalho por uma previsão legal, né? Afinal de contas, se você já tiver, independente de existir um acordo que trate especificamente ou uma cláusula do seu contrato de trabalho que trate especificamente sobre isso, a lei já prevê, né? Então, um empregado, por exemplo, pode ser dispensado por justa causa, é uma falta gravíssima, se no curso do contrato de trabalho
ele faltar com a confiança, né? Eu sempre falo que a cola que mantém grudadinho ali o empregado e o empregador é a confiança, né? Ela é um requisito essencial do contrato de trabalho. Então, se existe essa quebra de confiança porque vazou alguma questão confidencial daquele contrato ou porque houve uma concorrência, né, do empregado, isso é motivo de justa causa. Então, é importante que a gente tenha em mente que quando a gente trata de cláusula de não competição, a gente está falando de uma obrigação do empregado com a empresa para após a vigência do contrato, né? Então, depois de fim do contrato de trabalho, se existe a possibilidade, era o que se muito questionava antes, né? Se existe a possibilidade de se manter uma obrigação jurídica com aquela pessoa que a gente já rompeu um vínculo jurídico, né? Então, como cobrar isso? Então, hoje já é pacificado, lógico, que delimitando o objeto do limite, porque a gente também não pode intervir em outro princípio muito grande do direito de trabalho, que é a liberdade, né? A liberdade do trabalhador em exercer o ofício dele. Então, a gente não pode cercear esse direito, mas a gente pode sim mitigar, restringir. E por isso que toda a cláusula de não competição, ela precisa ter um tempo delimitado, que o empregado vai ficar com aqueles direitos restritos, tem que ter exatamente quais são os objetos da restrição, né? Então, é muito importante que a gente especifique muito claramente qual é o ramo de negócio o ramo de atuação que ele vai poder, ou ele vai ficar restrito de passar a atuar ali depois de determinado período, aí que a jurisprudência já tem entendido como razoável 2 anos. É importante que a gente delimite também o espaço, né? Então, se ele vai poder exercer, por exemplo, a profissão dele em outro país, né? Se ele vai poder continuar atuando em outro país, ou outro estado, ou outro município, é importante que isso esteja bem delimitado e, principalmente, é importante que haja a contraprestação, né? A indenização dessa restrição de direito que o empregado vai submeter durante o tempo determinado naquele acordo, né, que foi feito, para resguardar, para que não hajam litígios. É isso, eu adoro o Juriscast porque ele me dá a oportunidade de conversar com pessoas muito inteligentes e com muito conhecimento nas suas áreas de atuação. Então, você já foi trazendo temas, esse em específico, da confidencialidade, propriedade intelectual, já era parte das perguntas que eu ia fazer. Então, legal, você já deu uma aula aqui para a audiência, porque, de fato, é um ponto importante, dependendo da área de atuação da empresa, né, como foi firmado esse contrato. Eu tenho uma perguntinha aqui relacionada ao que você falou no início da sua fala, né? Tem direcionamento legal de que né, o tema do episódio hoje é acordos de rescisão, como a gente evita, né, possíveis litígios, diminui o tempo desses litígios. A gente quer fazer um acordo que seja bom para ambas as partes e tal. E você deixou bastante claro a importância do papel do advogado em ambos os polos. E achei sensacional, acho que é o momento de a sua experiência também falar um pouco mais a respeito dessa sua percepção de, poxa, as partes precisam ter advogados diferentes, precisam estar alinhadas, né, em querer fazer o acordo, em querer chegar a uma resolução antes da judicialização do caso e tal. Como é que você vê o papel do advogado, a experiência do advogado, dos advogados, no caso, né, para evitar essas disputas prolongadas, né, do ponto de vista técnico mesmo, da redação, da elaboração de um bom acordo de rescisão? Tem um trabalho técnico dos advogados aí por trás que só conhecimento, estudo e essa experiência aí que você tem que fazem com que esse caminho seja menos tortuoso, né, e acelere esse processo de aceleração do acordo, né? Como é que você vê o papel dos advogados na elaboração de acordos realmente eficientes para evitar ou diminuir o tempo do litígio? Tiago, eu acho que é muito importante assim, a gente
terminar um contrato com segurança jurídica, né? Então, principalmente, eu acho que esse assunto ele é relevante quando a gente está se falando de contratos que podem gerar problemas após o término, que hajam possibilidade de litígio. Porque também é importante dizer, Thiago, que um contrato de trabalho, ele se dá no tempo, né? Então, ele se dá durante o trabalho, porque o contrato de trabalho é diferente de um acordo de rescisão. Ele não precisa de forma, ele não precisa de nada escrito para que ele exista. Então, eu acho que é bacana a gente entender aqui de qual empregado a gente está falando. Então, se a gente estiver num acordo extra, normalmente quando a gente está pensando em evitar litígio, é porque ou pode ter havido um problema no contrato de trabalho, que de fato criou ali conscientemente um passivo trabalhista para aquela empresa, ou a gente está falando de um empregado muito caro, né? Um empregado cuja rescisão seja de fato muito cara. Aqui a gente teria, assim, algumas possibilidades, né? Eu acho que eu falei aqui de duas, mais ou menos, aqui até agora na nossa fala, mas a gente tem algumas possibilidades. Então, aqui é importante sempre ver a intenção das partes, e quando a gente está falando das partes, é olhar para o empregado e para o empregador de forma individual, né? Se a gente está falando de uma rescisão em que o empregado também tenha interesse em rescindir o contrato, para que haja maior segurança jurídica, porque existe muito aquela questão que a gente ouve falar que o empregado está insatisfeito e quer rescindir o contrato e vai pedir para ser mandado embora, né? Vai pedir para ser mandado embora ou vai pedir para que, com aquela devolução, né, da multa dos 40%, enfim. A reforma trabalhista já trouxe uma possibilidade que é no campo do acordo aí, do consenso, né, entre as partes, é a questão bilateral de rescisão do contrato. Então, existe já a possibilidade de uma rescisão consensual. Isso já é um acordo, né? Então, para aqueles empregados que pretendem pedir demissão, e eu acho que isso se volta mais a empregados, e que é bacana a gente trazer como uma possibilidade para a empresa, que poucas empresas pensam nisso, é que isso tem uma segurança jurídica muito com muito respaldo, afinal de contas ela está na letra da lei. A gente teve aí a alteração legislativa desde 2017 trazendo essa possibilidade em que as duas partes fazem o consenso da rescisão daquele contrato e fica exatamente dividido pela metade as obrigações e deveres que cada uma das partes deveriam ter ali com o término daquele contrato. Quando a gente está falando de um acordo extrajudicial, eu acho bacana a gente, e aí talvez eu acho que seja mais válido, ou a empregados muito caros ou a empregados que se criou muito, porque a gente já fez isso para muitos tipos de empregado, Thiago. Acho que ele é aplicável a muitas formas. Às vezes é muito mais válido um acordo médio do que uma boa briga, né? Um acordo razoável do que uma boa briga, né? Uma boa briga pode levar muito tempo. Então, é bom que as duas partes estejam ali conscientes do acordo, né? Então, por exemplo, quando a gente está se tratando de um empregado hipersuficiente, eu acho que as cautelas que a gente tem que ter para que não haja litígio depois disso é justamente demonstrar a hipersuficiência desse empregado no final do litígio, demonstrando porque no acordo extrajudicial o juiz pode ou não marcar uma audiência, justamente se ele enxergar ali talvez algum indício de vício, de consentimento, de erro, enfim. Mas ele pode marcar uma audiência ou não, ou ele pode homologar de pronto. Então, para que traga mais respaldo e segurança jurídica, quando a gente está falando de um empregado hipersuficiente, é demonstrar essa hipersuficiência na negociação, demonstrar exatamente o que ele está acordando ali, preferencialmente discriminar as verbas que estão sendo quitadas,
né? As verbas que estão sendo quitadas, às vezes, existe ali uma vontade, às vezes, da empresa em não delimitar todo tipo de verba, porque sobre elas incide tributos, né? A tributação INSS, FGTS, enfim, aquelas que tiverem natureza salarial, vai incidir. Mas é importante para que não haja porque antes se contava muito com a questão psicológica que causa um acordo, né? Então se contava muito com isso, mas isso a gente já viu que não traz muita segurança jurídica. Eu não sei se eu estou fugindo, Thiago, da pergunta, mas eu acho que foi com relação aos cuidados que a gente tem que ter para que não haja litígio desses acordos, certo? Legal, é isso aí. A sua fala é bem específica, sem dúvida a audiência está aprendendo com você. Aproveitando então, a doutora Thaís Brasil, falando aqui com a gente sobre acordo de rescisão, como evitar possíveis litígios. Então, se você está gostando desse episódio, está aprendendo conosco, pega esse episódio e manda para os seus colegas advogados, para os seus colegas aí que se preocupam com essa temática. Vamos multiplicar o conhecimento através do compartilhamento dele. Então, encaminhe este episódio para os seus colegas com vídeos aí a ouvir o JurisCast. Faço convite também, aqui tem a minha arrobinha, @Thiago Facchini, então você consegue se conectar comigo lá no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, no YouTube, em todas as redes sociais eu estou disponível para que a gente converse, para que a gente socialize. É uma alegria quando eu encontro colegas advogados nas minhas redes sociais e é através delas que a gente encontra pessoas assim como a doutora Thaís aqui, com temáticas legais, importantes e que precisam ser discutidas, precisam ser trazidas à luz, porque certas discussões não são naturais ou não são tão populares. A gente precisa falar sobre determinados tópicos, tá? E por fim, eu quero lhe convidar também a deixar aqui a sua avaliação neste episódio do JurisCast. Você tá gostando? Deixa aí o joinha, deixa aí as estrelinhas, deixa a sua avaliação, seu comentário sobre este episódio. Sem dúvida, ele é feito para que a gente multiplique conhecimento através do compartilhamento do conhecimento da doutora Thaís, desse lado aqui, tá? Então, avalie, deixe a sua impressão a respeito deste episódio, porque toda quinta-feira tem um novo episódio, então, com a sua ajuda, a gente segue trazendo especialistas aqui, segue trazendo temas cada vez mais relevantes para o nosso mundo jurídico, tá bom? Bom, vamos seguir adiante aqui. Doutora Thaís, eu estava aqui lhe ouvindo e aprendendo, porque eu não atuo na área trabalhista, não atuo na sua área de especialização. Imagino que tem bastante pessoas na audiência aprendendo aqui com você também. É inevitável, na minha visão, lembrar que no Brasil a gente não tem uma cultura de um jurídico muito preocupado com a antecipação dos problemas, né? A gente tem uma tendência de ser direcionado até pela própria formação jurídica para o litígio, né? E aqui você está nos mostrando que, poxa, antecipar os litígios ou fazer um jurídico preventivo, né, um direito preventivo, pode fazer muita diferença, pode fazer bastante diferença para resguardar os direitos das partes envolvidas aí nesse acordo, para que ele seja mais justo e eficiente para ambos, né? Então, eu gostaria de lhe perguntar aqui, não sei se você pode, não sei se você vai conseguir, mas você tem algum exemplo, algum bom exemplo que você já vivenciou na sua vida, assim, de, poxa, você viu boas práticas, além de você levando essas boas práticas adiante, né, você trazendo aí sugestões para ter acordos bem feitos, rápidos, eficientes, justos, bons para as partes, né? Você tem algum exemplo, alguma boa prática, alguma coisa que você lembra, assim, que, poxa, aconteceu essa situação assim, foi muito legal? Porque, querendo ou não, a gente aprende com exemplos, né? A gente aprende com os erros dos outros, a gente aprende com o aprendizado dos outros. Então, se você tiver algum exemplo prático de alguma cláusula, alguma tratativa, algum momento que lhe marcou e que vale a pena a gente compartilhar aqui com a nossa audiência, eu não tenho dúvida que seria bastante rico. Thiago, tem assim, a gente tem exemplos tanto da questão porque justamente para as empresas que buscam se resguardar aí da criação de possíveis passivos trabalhistas, a questão sai um
muito mais segura, porque um passivo trabalhista ela pode ser muito perigoso, né? Então, como a gente começou falando aqui no episódio, que a gente está tratando de direitos de verbas que têm natureza alimentar, uma execução da Justiça do Trabalho também é muito cruel, às vezes, né? Ela pode ser muito cruel com a empresa. Então, melhor é a gente perceber essas práticas de evitar litígio desde antes. A legislação trabalhista, ela eu costumo dizer, uma colcha de retalhos, né? Então, diferente dos códigos aí, a CLT, ela é um compilado de legislações. Então, é importante a gente acompanhar essas empresas para que hajam contratos seguros. E da sua pergunta, a gente tem um exemplo muito bacana, porque as empresas começam a pensar nisso quando começam também a contratar empregados muito caros no mercado, né? Então, quando você vai contratar, que foi aquele exemplo que eu passei lá, um empregado que, por exemplo, é um empregado muito caro que vai ficar em contato com o maior patrimônio intangível da sua empresa, que é o know-how, é o segredo do seu negócio que vai estar ali por detrás. É importante ter cuidados que, sim, evitarão litígios ou no futuro, e principalmente até a própria essência do seu negócio, né? Já que aquele empregado vai sair dali com tanta informação e pode muito bem ir para uma empresa concorrência e levar informações que sejam valiosas e sejam o seu diferencial de mercado, por exemplo. Então, eu acho que práticas que a gente tem como exemplo aqui na empresa, aqui no escritório que a gente pode falar, é a assessoria jurídica de quando da contratação desses empregados, buscar fazer um contrato em que haja tanto essa demonstração da hipersuficiência do empregado, com a possibilidade dele também atuar com um advogado ao lado dele antes mesmo de assinar um contrato de trabalho, em que haja previsão dessa cláusula de não competição com todos os requisitos que a nossa jurisprudência já afirmou como possível, né? Que são essas condições de quanto maior é a restrição da liberdade de trabalho dele após a vigência do contrato, maior tem que ser a contraprestação disso, né? Também é importante que a gente, nesse caso, a gente também analisou muito bem, você analisar aí no campo do consultivo, do preventivo, do contencioso, analisar como será paga essa contribuição. Porque já que a gente está falando de negociação aqui, a gente está com um pouco mais de liberdade. Então, a gente pode estipular antes do contrato, porque na Justiça do Trabalho existe aí o famoso 468, que é o artigo da CLT, que impede alteração ilegal do contrato de trabalho. São alterações que dali hajam algum tipo de prejuízo do empregado. Então, quando esse acordo de cláusula de não competição é feito durante o contrato, é preciso ter atenção. É preciso ter bastante atenção. Então, essas atenções que a gente tomou nesse caso que eu estou compartilhando com vocês, elas ficam redobradas, porque você está fazendo uma alteração do contrato de trabalho no curso dele, né? Então, é muito importante que haja, durante essa negociação, um lastro documental, um lastro de provas de que as partes estão consentindo e que é benéfico para o empregado, sobretudo, a contraprestação da limitação dos direitos que ele vai sofrer decorrente daquele acordo, né? E que vai passar a ter vigência após o contrato de trabalho rescindido, com a rescisão do contrato de trabalho. Então, nesse caso, eu acho que a gente teve muito sucesso, porque a gente teve um preventivo excelente, com o lastro de toda a documentação que se precisava para contratar com segurança um empregado que é muito caro para a empresa e que dali não vai, ou tem pouquíssimas chances de surgir aí com a jurisprudência que a gente já tem formada, né? Porque advogado não serve para falar que não vai ter problema, né? A gente não dá certeza de nada. Então,
A gente resguarda com o que se tem hoje mais bem pacificado na jurisprudência, porque com relação à cláusula de não competição, a gente não tem legislação específica sobre isso. A gente tem aí uma construção jurisprudencial. Então, eu acho que aí foi muito bacana que a gente já fez uma contratação com a maior segurança jurídica que se tem disponível no nosso ordenamento para a contratação de um empregado hipersuficiente. Mas a gente também tem casos aqui no escritório em que a gente tem acordos extrajudiciais com homologação e que a gente, de empregados mais hipossuficientes, né? Por exemplo, sempre digo que o empregado que está muito problema e que, embora pareça ser caso de fácil resolução, eu acho que, ao contrário disso, é muito complicado. O empregado doméstico, né? O empregado doméstico é o tipo de vínculo que dali podem surgir muitos problemas. Sobretudo porque dentro da sua casa ninguém está muito disposto a atuar como empregador, né? Que tem algumas obrigações. Então, você tem que controlar a jornada do empregado, tem que, né? E quando a gente está falando de empregados domésticos, por exemplo, que cuidador de idoso, babá de bebê, babá de criança, esses contratos, eles apresentam risco considerável, né? Aqui em São Paulo, principalmente, que o trabalho desses empregados são mais bem valorizados e mais bem pagos. Quando a gente está falando de um vínculo doméstico de babá, por exemplo, além de ser um contrato que costuma ser caro, ele também costuma gerar passivo, porque o empregado dorme na casa do empregador, né? Então, existem problemas que podem gerar de hora extraordinária, hora noturna, sobreaviso. Então, são muitas verbas que o empregador, lá no começo do contrato, não costuma pensar. E que podem gerar um passivo muito grande. E a solução para isso, a gente também já teve casos aqui no escritório, de fato buscar essa homologação judicial. E a gente dá a oportunidade do empregado escolher o seu advogado, chega a uma conclusão ali entre os advogados qual é o valor justo a adaptação desse contrato. Fazer um pedido de homologação, eu acho que é bacana a gente ver que esse tipo de homologação ela é mais rápida, né? Porque não existe necessariamente a necessidade de marcação de audiência, de apuração de mérito, porque as partes estão não numa lide, elas estão buscando a mesma coisa do judiciário, que é a homologação daquele valor para quitação do contrato. Então, é uma ferramenta que merece ser usada. Ela está disponível desde da reforma trabalhista e a gente tem experiência de bastante sucesso aqui no escritório, tanto para altos empregados, altos cargos, também para empregados que pareçam ser empregados aí de baixo risco ou contratos de baixo risco, mas que a nossa experiência aqui tem mostrado que não. Na verdade, empregados domésticos são relações, são vínculos que são problemáticos, né, para as duas partes. Legal, meus amigos, doutora Thaís Brasil, falando aqui com a gente sobre acordo de rescisão, melhor forma de evitar litígios, fazer os melhores acordos. Bom, infelizmente o tempo passa e a gente precisamos nos despedir da audiência, mas antes, doutora, você trouxe muito, muito conhecimento aqui, exemplos práticos. Imagino que a audiência queira lhe conhecer melhor, queira continuar conversas nessa linha, neste tema com você. Então, se fizer sentido, fique à vontade aí para compartilhar como que você prefere que as pessoas entrem em contato, se lhe acham em rede social, através do escritório, qual é a melhor forma de encontrar a doutora Thaís Brasil e continuar essa conversa depois desse episódio. Bem, vamos lá. Eu sou sócia, junto com outras duas sócias do escritório Feltrin Brasil Tauada Advogados, né? Então, nas redes sociais, a gente tem o nosso Instagram, se quiserem buscar, fbt.advogados. Então, F de Feltrin, B de Brasil, T de Tauada, .advogados no Instagram.
A gente também tem o nosso site, fbtadvogados.com.br. E eu acho que por esses 2 meios vocês encontram a gente, conhecem um pouco da nossa história. A gente é um escritório é um escritório feito de mulheres. São 3 sócias mulheres com grande experiência aí de atuação, tanto na área patronal, como também para empregados, né? Então, a gente busca sempre a melhor solução jurídica para o caso que aparece, que surge para a gente, né? O direito está aí para isso, para a gente equilibrar aí as necessidades, enfim, pacificar, né? Para isso que serve a nossa profissão. Legal, em especial num tema como esse, né? Faz todo sentido essa sua citação. Bom, me resta agradecer, muito obrigado, doutora Thaís, em meu nome, em nome da audiência, muito obrigado por ter disponibilizado aí seu tempo para compartilhar o seu conhecimento, que é riquíssimo comigo, com a audiência. Espero que você tenha gostado aqui da experiência, muito obrigado por ter aceito aí o desafio de conversar conosco aqui no Juriscast. Muito obrigada, Thiago, foi muito bacana, foi a minha primeira experiência num podcast. Achei muito bacana o bate-papo, fiquei muito à vontade e obrigada a todo mundo, a audiência. A gente está à disposição. Maravilha, meus amigos. O objetivo do Juriscast é compartilhar conhecimento para que assim a gente consiga multiplicá-lo e tenhamos um ecossistema jurídico assim cada vez mais próspero para todos que fazem parte dele. Então, conhecimento muda o mundo e aqui em cada episódio do Juriscast a gente faz a nossa parte trazendo uma especialista de altíssimo calibre aqui para compartilhar conhecimento. Então, doutora Thaís, muito obrigado. Todas as quintas-feiras aí, meus amigos advogados, minhas amigas advogadas, tem um novo episódio do Juriscast, então fique à vontade para acompanhar no YouTube, no Spotify ou em qualquer canal de busca aí de áudio, de podcast, fique à vontade. E claro, além de nos seguir aí nas redes sociais, nos canais que a doutora Thaís sugeriu e nas minhas redes sociais aqui, fique à vontade, compartilhe esse episódio com seus colegas, assim a gente transforma o nosso panorama jurídico através do conhecimento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado deste episódio, fico muito agradecido a cada um de vocês que ficou aqui com a gente até o final de mais um episódio do Juriscast. Na quinta-feira que vem tem mais um episódio, nos vemos lá. Até lá e tchau. Tchau, tchau. Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.